começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E a gente parece que pegou gosto pela coisa. Então, o último episódio a gente falou sobre o Disney Plus. Hoje a gente vai continuar a nossa especial sobre streamings. Programas de streaming? Não, como é? Canais de streaming no Brasil. Isso. Então hoje a gente falou do Disney Plus e agora é a vez da HBO Max, que chegou no Brasil nesse mês aí. Quanto tempo você acha que vai demorar para alguém criar o streaming por assinatura? Pois O que você acha? Você junta esses canais todos num só e paga uma taxa fixa de 200 e tantos reais, de preferência ligado ao seu pacote de operadora, e pronto, chama-se TV a cabo. Mas tá tão próximo disso que os canais, tipo a caixinha da Vivo, assim, tem o aplicativo do Netflix, o aplicativo do Amazon Prime, vai ter o aplicativo do Disney Plus, tá tudo entrando lá. Todo mundo tem que se reinventar, né? Então hoje aqui a gente vai dar um panorama geral do HBO Max, se vale a pena ou não assinar aqui, porque que a gente assinou, o que aconteceu com a nossa dieta de streaming depois que a gente assumiu a HBO Max brasileira. Vamos falar das diferenças da versão americana para a brasileira também, que é importante. E hoje não tem resenha principal, então a gente vai focar nisso. A resenha principal é o HBO. Sim. Mas tem bastante, como a gente tá sempre falando de coisas da HBO por aqui, acho que não vai faltar assunto, não. Não. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, no Catching Up a gente escolhe um tema, geralmente, e vai mais a fundo. A gente sempre respeita spoilers. Não vai ser o caso desse episódio, não vai ter spoiler nenhum. Opa! No episódio anterior eu falei que a gente ia fazer um teste sobre capítulos, né? Uhum. Eu acho que não deu capítulos no MP3 do podcast, que você podia passar para frente e ao invés de só olhar a minutagem na descrição do episódio, que isso poderia ser feito automaticamente. Acho que não deu. O programa que eu usei fez direitinho, mas acho que eu não sei se é o serviço de podcast que a gente usa que muda isso ou algum outro problema aí que deu. Então a gente está voltando ao esquema de sempre. Se você quer saber a minutagem, olha aí na descrição do episódio. Vai continuar tendo tudo ali certinho. Só para dar uma satisfação aí pra galera que deve ter passado nosso podcast adiante, tipo, foi pro próximo e parou de ouvir naquele momento de raiva. Então, o serviço de hospedagem que a gente usa, que é um serviço muito legal, a gente aprova. Sim, não sei se isso acontece com todos, enfim. Eu vou estudar melhor isso aí ainda. Só pra dar uma satisfação. Vamos lá falar da HBO Max? HBO Max. Era HBO Now, né? Foi quando o HBO saiu da aba da TV a cabo. Faz uns 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. Uhum. E depois da junção, a AT&T comprou, e aí a Warner resolveu fazer um streaming só dela e botou tudo na marca HBO, porque a marca HBO tem peso. Resolveu lançar a HBO Max, lançou nos Estados Unidos há 1 ano, e agora na América Latina toda saiu no comecinho de julho, né? 29 de junho. Então, antes disso, o único jeito que a gente tinha para assistir HBO era assinando na TV a cabo brasileira, que aí dava acesso ao HBO Go e pelo NetNow também, né? Pelos serviços on demand das operadoras, ou assinar o gringo com VPN, que era o meu caso. Sim. Então, eu fazia o esquema de pagar o que na época era razoável, os $14,99 por mês. Era caro, mas era factível quando comecei a pagar. Mas, conforme o dólar foi subindo, aí nos últimos anos foi ficando inviável. E foi providencial que eles chegaram no Brasil com uma promoçãozinha aí de R$14, né? R$13,99. Melhorou muito, né? Como é que foi sua primeira ligação com o HBO Max quando você resolveu assinar o gringo? A HBO sempre foi muito do meu coração, assim, de canal do coração, por causa do Sopranos, por causa do The Wire, todas as séries premium deles, né? Eles são um canal que no final dos anos 90 resolveram investir em conteúdo original para TV especificamente, com Sopranos e um pouco antes com Sex and the City e com Oz. E Oz já era uma coisa que eu via quando passava no SBT, tipo, devia estar tudo mutilado, assim. Mas eu já gostava depois de Sopranos, enfim, é um canal que, tipo, o prestígio que ele tinha eu já conhecia. Eu vou falar um pouquinho dessas coisas quando a gente for falar das dicas em geral, mas a HBO Max não é só isso, né? Tem toda a programação clássica da HBO,
programação nacional da HBO também, que a brasileira fez algumas coisas nos anos 2000 e continua fazendo até agora. E também tem os originais HBO Max, que seriam coisas que não tem a ver com o canal HBO. Uhum. Que é praticamente agora uma necessidade de todo o programa, toda a plataforma de streaming, né? O streaming se mantém muito pelos originais. Então, Pois é, ninguém quer saber de catálogo, infelizmente. no começo o catálogo era super importante, né? Quando o Netflix apareceu, eu falava, nossa, mas tem tudo, não sei o que lá. E aí o Netflix percebeu que ele estava também pagando muito dinheiro para ter tudo, e ainda mais em todos os países que tinham, e que valia a pena desenvolver programação própria, né? Sim. Em parceria ou não. E meio que virou a fórmula para todo mundo, né? Então, se você hoje quer ter uma plataforma de streaming, você tem de estar preparado para ter a sua parte de originais, assim. Não adianta você ter só o catálogo. Pois é, quando a Netflix chegou, ele era um repositório, ele era a evolução do DVD, Da né, do locadora. Blu-ray. A evolução da locadora. Era o filme que você via no cinema, o que você assistia no canal de TV, ia pra lá e ficava lá. Como quem produzia começou a cobrar muito, porque o Netflix era muito acessado, então eles podiam cobrar. O Netflix resolveu mudar essa estratégia e fazer programação original. Isso eu Mas acho que tem vantagens e desvantagens, né? eu só Acho que lembrei de eles... uma coisa que eu não sei se todo mundo, a maioria das pessoas deve saber hoje em dia, mas o Netflix, no começo, era uma locadora de filmes. Ah, sim. Até hoje funciona. É mesmo? Dá No pra você Brasil pedir o não, mas nos DVD? Estados Unidos você pede o DVD e vem direitinho. Você Entrega pode em ficar o tempo que casa. você quiser com ele, vem pelo correio. Você fica o tempo que você quiser com ele, você pode, se você pagar todo mês, você tem direito a tantos DVDs por mês. Por semana, não lembro. E você Era fica o tempo isso. que você quiser. Mas no Brasil nunca teve, ele só Ah, sim, funcionou não. nos Quando Estados chegou Unidos. aqui, ele chegou como streaming. Mas a Mas a gente não gente não vai tá falar aqui de pra falar do Netflix. Netflix. Isso. Pensamos igual, hein? Rapaz, Jinx. Então, o que tem no HBO aí que é no HBO Max que é legal? A primeira coisa que eu vou citar, e isso vai ser complicado, porque a gente não tem isso no Brasil, mas foi um Hum, chamariz muito grande pra mim quando eu assinei. A HBO hum, Max nos Estados Unidos, por causa da pandemia e também para ganhar um apurrilhão de assinaturas de uma vez, prometeu que todo o grande lançamento no cinema da Warner seria feito ao mesmo tempo no HBO Max. Então, sim. você teria. E aí tinha, tipo, aquela cenourinha na frente do burro, e o burro sendo eu, que era o Duna, né? Em algum momento de 2021 vai sair o novo Duna. E, meu Deus do céu, vai estar de graça na HBO Max. Puxa vida, quero. Preciso, necessito. Vou assinar por $14, $14,90, né? Sim. Só que no Brasil, quando chegou no Brasil não foi bem assim, né? Eles não, esse esquema de certinho no mês que sai, não funcionou assim. O primeiro que eles fizeram, na verdade, foi Mulher Maravilha, nesse esquema. Ah, é? Foi no fim do ano passado. Foi no fim do ano passado, comecei, ou janeiro. Foi Foi tipo, no fim do ano passado. primeiro lançamento. Eu assisti o Mulher Maravilha, é verdade. Agora que você falou. A questão do Duna especificamente não é uma cenoura pra mim. Porque o Duna eu tô planejando fazer meu primeiro filme no cinema, Ah, sim, pessoalmente. mas a gente não sabia, né? Porque, tipo, a proposta era o Duna vai sair no cinema, né? Por causa do Villeneuve e tudo mais e tal. Mas a gente não tinha certeza como é que se ia ser possível ir no cinema ou não. Sim. E o filme ia sair em 2021. Então, pra mim, tipo, eu falei, de qualquer maneira, vamos dizer, lá nos Estados Unidos melhorou a pandemia, mas aqui no Brasil tá tudo cagado ainda. Porra, no dia que sair no cinema, eu vou ter em casa. Eu assisto. Tô feliz. Mas Não, sem dúvida, tiveram outras coisas. Teve Liga da Justiça do Zack Snyder. Sim, pois é. Uma das coisas que tem no HBO Max no catálogo é tudo da DC. E tudo mesmo. Então tem todos os filmes da Marvel, Opa. todos os filmes do Snyder, tem os filmes do Christopher Nolan, tem os filmes do Batman do Tim Burton, tem Super-Homem, tem animação, só que não tem tudo. Falei que tem tudo e depois falei que não tem tudo, né? Porque Que no não tem. americano tem o Batman Animated Series dos anos 90,
aquela animação clássica lá do Bruce Timm e do Paul Dini. Que era maravilhosa. Que ainda é maravilhosa. Não tem o Batman Animated Series, por exemplo, que tem várias outras animações do Batman aqui, mas não tem a série clássica. E tem no americano. Então, aí já começo a falar das coisinhas, das diferenças do americano e do brasileiro. Que não precisava ter essa diferença, porque não tô falando de coisas que o contrato é de outra empresa, não. É tudo da Warner. Sim. A Essa é uma Warner tem das operação no que Brasil. não A faz Warner sentido. Pois é. Então tá aí. Tem tudo da DC, mas não tem absolutamente tudo. E não tem uma peça importante aí. Eles têm a CW, né? O canal CW é da Warner também. Eles Sim. têm algumas coisas da CW aqui, meio random. Não entendi exatamente por quê. Então, por exemplo, eles têm a série nova, Lois and Superman, que é A nova que vai sair agora, né? Acho que já tem uns 3 Já ou 4 tem? episódios. Que é da linha, até onde eu entendi, é da linha do Arrowverse. Que é o Super-Homem do Arrowverse, a Lois do Arrowverse. Então eu falei, deve ser do mesmo pessoal. Mas eles não têm o Flash, por exemplo. Por que não tem? Porra, é deles. Não faz sentido. E eu não fui mais a fundo pra ver se tem o Arrow e tal. Não vi essas coisas. Mas assim, você falou aquele esquema dos filmes que estão saindo direto no cinema lá. Então o primeiro foi Wonder Woman. Depois teve um que ninguém viu. Não lembro agora. O da Arlequina, talvez? Depois teve Judas and the Black Messiah. Que é fenomenal. Que, sim, saiu junto, concorreu ao Oscar e tal. Acho que mais de um por mês, acho que são 2 por mês, tava tendo um novo. Saiu o In the Heights, que a gente falou aqui, do Lin-Manuel Miranda. Sim, E aí, eu fiquei o feliz. nosso palpite aqui foi que ele é que ia abrir a América Latina, né? Sim. Não foi. Não abriu, mas ele vai entrar no catálogo agora, no próximo mês. Já entrou. Boa. Só que Boa. não entrou como lançamento. Não entrou quando o HBO Max abriu. Mas esse agora já tá. Então, não tá, tipo... eles não estão, tipo, 3 meses atrasado certinho. Não tá seguindo a mesma coisa. Tá misturado. Daqui a pouquinho estreia o Space Jam, que estreou mês passado na americana. Sim. Então, isso é uma coisa para ficar atento aí. Se você preza por esses lançamentos, por causa da pandemia e tal, se você gostou da notícia que a Warner deu de adiantar, não é totalmente ruim o que a brasileira tá fazendo, porque tá saindo, só não tá saindo junto. Tá demorando aí algumas semanas. E uma hora eles chegam juntinhos. O In the Heights saiu agora, né? Mas imediatamente antes desse, teve um que saiu juntinho, que foi o último filme do Soderbergh, que foi o No Sudden Move. Certo. Saiu junto no brasileiro? Saiu junto no brasileiro, no mesmo dia. Faz sentido, porque então, provavelmente não ia ter uma procura grande no cinema, né? É o filme típico, filme de adulto, que hoje em dia vai direto pro streaming. Sim. Porque não tem muito público no cinema, não é blockbuster nem nada. Uhum. Que é um filme É um filme com o Don Cheadle e o Benício Del Toro. Então tem um elenco bem pesado. Um diretor importante, mas um diretor que, ao mesmo tempo que ele faz Ocean's Eleven, ele faz umas coisas super obscuras que ninguém vê. Mas é um filme de época, se passa nos anos 50, em Detroit. E é um filme de crime, assim. Eles são contratados para manter uma família refém. Não vou falar porque é legal você ir aprendendo, assim, conforme vai assistindo o filme. Mas é um filme bom, um filme bem legal, bem cheio de reviravolta, de traição e de violência. Uma característica grande dele é que o Soderbergh ele gosta de experimentar formatos. E o que ele usou aqui ele de novo gravou com iPhone. E não contente em só gravar com iPhone, ele gravou numa lente grande angular. Olha, o filme inteiro no iPhone. Claro, profissional e tal, iluminação boa e não sei o quê. Mas é muito estranho você ver uma lente grande angular num lugar onde ela não cabe. Então tem um traveling, assim, a câmera tá andando na lateral, acompanhando uma pessoa andando, e a grande angular, ela deixa tudo distorcido nos cantos da imagem, né? Então você vai ver o cara andando no centro da imagem certinho, e a rua na frente e atrás dele, tipo, totalmente bizarra, distorcida, que você fica quase tonto. Então, e é um efeito interessante? É interessante, mas não cabe não tem porquê. Assim, é só não cabe num filme inteiro, né? Pelo amor de Deus. Não cabe num filme inteiro. Assim, se fosse um filme de skate, caberia.
Se fosse um filme sobre distorcer percepção com, sei lá, caberia. Não é o caso. É um filme de crime, tem a ver com a indústria automobilística americana nos anos 50. É legal aonde eles chegam, a história é bem contada e tal, mas não cabe, e tanto não cabe que nos momentos mais íntimos, assim, que até serviria uma grande angular, porque tem várias pessoas na mesma cena, fica tudo muito meio escuro demais, não ficou legal. Então, tirando o visual, que apesar de ser um experimento interessante, não me vendeu, é um bom filme. Então, chama No Sun Move, do Steven Soderbergh, e tá aí no catálogo da HBO Max. Não sei se vai sair de lá tão cedo, que deixa de ser um original deles, né? Não. Quase com certeza não. Vai dar pra assistir tranquilo. Sim. Eu fiquei muito bolado aqui. Vou assumir e vim procurar as coisas do CW porque eu tinha visto aqui. Uma parte eu sei que tem, mas eu não é CW. Eu não sei como é que eles separam essa parte. Que é o Titans, o Swamp Thing e qual que era o terceiro? O Doom Patrol. Esses três estão aí. Mas eles são mais sérios do que coisas do CW. Do CW, né? Por favor. Como eles separam, a HBO tem um esqueminha que eles chamam de hubs, né? Que são centros de canais, assim. Então tem HBO, que são só coisas HBO. Tem Max Originals, só coisa nova. E tem, talvez entre aí no CW, o do DC Comics, né? Então, no brasileiro tem 5 hubs. HBO, Max Originals, Warner Brothers, DC e Cartoon Network. No americano tem HBO, Max tem Originals, DC, TCM, Adult Swim, Studio Ghibli, Cartoon Network, Sesame Workshop, Looney Tunes e Crunchyroll. Pois é. E aí é que começa a pegar a coisa. São as coisas que eu queria falar de mudança. O cerne é esse aí. TCM é o canal de filmes clássicos americano, da Warner. Tem filme clássico na HBO Max brasileira? Tem. Mas não tem 20% do que tem no TCM. Ele tem o catálogo, praticamente o catálogo inteiro da Warner tá lá. É bem legal. De Casablanca tem no brasileiro. Mas tem um monte de filme do Kubrick, tem mais coisa do que tem no brasileiro. Você falou do Ghibli, né? Pra nossa felicidade, os filmes do estúdio Ghibli, ou Ghibli, né? Tô no Netflix. A gente descobriu que é Ghibli que fala. Tem um acordo no Netflix. Deve ser por isso que eles não estão no HBO Max. Sim. É um raro caso aí de programação não original da Warner no HBO Max. Looney Tunes. Esse faz uma falta, né? Então, tem Looney Tunes no brasileiro. Só que não tem metade. Não tá num hub. Se você procurar como Bugs Bunny ou Pernalonga, vai ter. Vai ter alguns dos Looney Tunes originais, lá dos anos 40, 30, 40, 50. E vai ter a nova safra que eles acabaram de lançar pro HBO Max mesmo, que é muito legal. Tá bem feito. Quem faz é o diretor do Titio Avô, o Uncle Grandpa, que é um desenho maluco do cartoon, assim, totalmente psicodélico. Assim, ele passa do limite do aceitável, assim, de tão maluco que é. E esse cara, animador e tal, gostava dos Looney Tunes e conseguiu encarar essa nova safra de Looney Tunes da Warner. E ele tá super reverente aos originais. Então, são curtinhas de 6 minutos, igual era antes. São temas, mesmo esquema, meio que um contra o outro. Não dá muito para você perceber que é hoje em dia, assim, porque as coisas que acontecem são coisas que podiam acontecer em qualquer época. É diferente daquele Looney Tunes série de TV que fizeram nos anos 2000, que fizeram uma sitcom, assim, que era o Pernalonga morando com o Patolino, que era ok, assim, mas não é esse o caso. Eles estão fazendo os curtas originais dos anos 40, só que revitalizados, assim, tá? A animação tá muito boa, a atuação tá legal, tá tudo super legal. Nos Estados Unidos eles já têm uns 20 curtas, no Brasil só saíram 10. Então, também não sei por que eles estão atrasando tanto.
que mais você falou de hub aí? Tem Sesame Workshop. Sesame Workshop. Que é do Sesame Street, não tem. Isso me faz uma falta. Tem que ficar achando no YouTube Sesame Street. Ou botar na cultura lá pra ver o brasileiro. Sim. Programação infantil maravilhosa do Sesame Street sempre. Você Bem falou mais coisa aí. Tem Adult Swim. Adult Swim, que tem alguma Adult coisa Swim também tem. em outros. E aí tem uma coisa legal. Rick and Morty Sim. tá juntinho com o americano. Então sai no mesmo dia que sai o episódio no americano, sai no brasileiro também. Pela primeira vez, a gente não precisa baixar quando sair o Rick and Morty novo. Tá na 5ª temporada, os episódios certinhos aí. Isso aí já é um chamativo bom pra Já gente ganha como muitos eu, pontos. assim. Sim. Mas não tem tudo do Adult Swim, não tem o Too Many Cooks, por exemplo, que tem no americano e não tem no brasileiro. Sim. Tem muita coisa, né? Nessa mesma toada aí, South Park, não tem. O South Park tinha ido... Há muitos anos o South Park tinha ido pra internet. Depois ele entrou no Hulu. Depois ele saiu do Hulu e sumiu. Uhum. Aí ele foi pra HBO Max. E ele tá mesmo? no HBO Tá Max mesmo. americano e não tá no brasileiro. Tá mesmo. Olha só, porque o South Park é do Comedy Central, né? Comedy Central. Não, era do Comedy Central, né? Ele saiu também? Aí eles são... Acho que são South Park Studios agora. Acho que eles são uma coisa separada. Entendi. É que o Comedy Central, quando ele saiu do Hulu, foi sentido pra mim. Porque eu adorava assistir o Daily Show. Sim, Daily Show. Putz, tinha tanta coisa que eu via bastante que sumiu. O que mais tem aí de hub que você viu? Que eu tô com o brasileiro aberto aqui só. Crunchyroll é anime, né? Anime. E eles não têm tanta coisa, viu? Do Crunchyroll. Tá aqui Mesmo do A a americano? Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 41 animes que eles têm aqui. E com um detalhe, que é um detalhe bem... Assim, tem coisas muito legais. Tipo, pra quem não teve chance de assistir, tem Inuyasha, tem Berserk, tem Death Note, tem umas coisas legais. Tem coisas mais novas que aí eu não manjo mais tanto. Tem, tipo, dos antigos tem Hunter vs Hunter, tem Fullmetal Alchemist, tem essas coisas assim. E aí tem umas coisas mais novas que eu não tenho a menor ideia do que seja. Só que qual que é o problema do americano? Legendado tem 8 dos 41. Putz. O resto é tudo dublado. E aí, assim, primeiro, né? Obviamente, americano tem uma depressão de leitura. Sei lá o que acontece, se eles são obrigados a ler uma legenda, cai um olho, não sei o que acontece. E eles têm uma dublagem que não é, né? Tipo, dublagem brasileira dá um pau mal na americana, até onde eu sei. Mas vamos que vamos. Faz parte. Sei lá. Se você gosta de anime, assina o Crunchyroll direto, continua baixando Melhor. como sempre fez. Sim. Ou vai no Netflix, que tem bastante coisa de anime no Netflix brasileiro. Tem mais algum hub aí? Não. Não. Aí tem as divisões acima do hub, que é tipo, né? Suspense, sports, shorts, romance, reality, news talk. Isso tem também no brasileiro, né? Tem. Tem comédia, crime, documentário, drama, fantasia, sci-fi, horror, suspense, internacional, kids and family, local productions, que isso não tem no americano. Que é porque chama latino em americano. Sim. Mas não tem tudo, viu? No Max americano não tem o do Gregório do Vivier, por exemplo. Não tem o Greg News. Não tem. Não. Então, aí que tá. Aí começa a fazer diferença em algumas coisas brasileiras. Mas antes de falar das coisas legais, vamos falar de um pouquinho mais coisas que não tem, que me chatearam bastante. Eu tava num binge do Anthony Bourdain, ultimamente. E não tem. Com o Parts Unknown. O Parts Unknown tá no HBO Max americano e o anterior dele, No Reservations, estava no Hulu. Saiu do Hulu e não tá no brasileiro. Aí é foda. E eu tava assistindo assim, tava vendo um atrás do outro, aí agora não funciona mais. E é bem... Agora estamos falando dele porque fez 3 anos da morte dele, tá saindo um documentário sobre ele, que quando sair a gente vai falar aqui, não sei se vai ser um episódio especial, mas como eu gosto muito dele, eu vou querer pelo menos mencionar. Então, eu tive um problema da minha transição, porque eu assino a NET TV a cabo, e para quem tem, eu tenho o HBO, para quem tem
você não fica de graça o HBO Max Sim. e nacional. Aí eu falei, porra, né, vou assinar então, vou usar o nacional aqui, plau, achar comigo. E mandei ver, só que para fazer o nacional, se você tem o americano, você tem de usar outro e-mail, né? Sim, passei pelo mesmo problema. Aí eu falei, baba, vou pôr aqui, vou abrir na minha VPN numa página incógnita e aí vou colocar, vou entrar fazer meu cadastro com meu outro e-mail aqui. Fica vendo que o nível da burrice é alto, tá? Vou fazer o meu cadastro com outro e-mail aqui e beleza. E aí eu vou poder assistir o americano e no incógnito assisto o nacional e tá, fechou, é nóis, não vou ter de pagar nada a mais. Ainda tinha pego aqui também, ó, muito esperto, eu descobri que o americano criou um segundo layer de assinatura. Antes era um só, né? Era só R$14,90, não era isso? Sim. E aí E eles agora eles criaram fizeram a versão com propaganda, comerciais. com comercial. E aí de R$14,90 caía para R$9,90. Eu falei, os $5 faz diferença, 25 conto. Mais de 25 conto, né? E então, vamos baixar aqui para R$9,90, beleza, vamos embora. Aí baixei, mas obviamente, quando você sai dos R$14,90 e vai para os R$9,90, você não tem mais acesso aos lançamentos, os filmes. Você perde o Pois lançamento é. do mês ali. Então, a hora que eu fiz isso, Foi. nossa, toca aí o Smallest Violin pra mim aí. O burrice. E Aí você aí, tá preso nos 9,90 e pagando sim. brasileiro também. Não, Pela brasileiro eu não net. pago. Brasileiro vem de graça, pelo menos. Mas aí, tipo, fiz lá o meu cadastrinho no incógnito e tal, não sei o que lá. Beleza, aí ele manda um e-mail pra você autenticar. E aí eu, muito esperto, fui e cliquei no e-mail fora do incógnito. E aí ele linkou a minha conta americana com a conta nacional, não no sentido de que eu podia acessar uma ou outra, não. A minha conta americana virou brasileira, ponto, mas pagando como americana. Aí Menino, não dá, né? nossa, eu passei, eu juro por Deus, foi uma madrugada dura. Mas eu desfiz isso daí, eu consegui de uma maneira muito fácil, eu pus fogo no meu computador e tá resolvido. Não, mas demorou um tempo até eu conseguir desfazer esse erro, apagar todos os cookies. Um trabalho, rolou, voltei a ter. Então, tipo, só abro a minha brasileira no Xbox na sala, bonitinho, tá lá, brasileira, eu consigo usar. O resto, tudo tá na americana para não dar chance pro azar. Mas, já sabendo que, tipo, eu fiz essa assinatura este mês, né? Eu mudei de R$14,90 para R$9,90 e já paguei. Então, eu vou até o fim desse mês, que é no meio de agosto, que vai ser para mim. E aí eu devo ficar só com a brasileira mesmo, apesar de todas estas deferências. É. Assim, em teoria, você pega a brasileira, você paga brasileiro normal. Quando você viaja, tipo, você vai para os Estados Unidos, você abre lá sua conta lá, em teoria, ele deve mostrar a programação americana lá. Uhum. Ou seja, mesma coisa que um VPN faz. Você abre o VPN aqui, o VPN diz que você está em outro lugar e a HBO te dá a programação. Em teoria é isso mesmo, isso funciona na maioria das vezes, mas não sempre. Uhum. Então, o que a gente está falando é um pouco de magia negra, assim, às vezes funciona, às vezes não funciona. Uma vez no iPad não funcionou e agora eu fui testar e funcionou. Uma hora eu consigo espelhar e passar na minha TV, outra hora eu não consigo mais. Então, a sua vai variar, os efeitos vão variar de pessoa para pessoa aí, depende do dia da semana e da lua que tá no céu. É isso. Então, se você por acaso ficar chateado com alguma coisa tipo, não tô conseguindo fazer, você assinou a VPN, porque a gente fala aqui, aí você foi lá e pegou o rulo e deu um pau, relaxa, dá pau pra todo mundo. A gente vive tendo de Muitas correr, vezes. a gente vive tendo de correr Sim. atrás, de pensar em soluções, ou de também fazer as pazes. Tipo, teve uma época que o rulo em casa não entrava, passou tipo uma semana e pouco sem entrar o rulo. E aí, tipo, os caras da VPN percebem, ajeitam o que tá acontecendo de errado e aí a coisa anda e tal. É claro, você vai falar, nossa, hein, que bosta, você pagou aí $5 por 3 semanas, então, em vez de pagar por 4 e tal, uma semana você perdeu. Mas no final, na soma final, vale a pena, tal, para quem gosta mesmo, para quem
acompanha bastante Sim. coisa e gosta de assistir bastante coisa, vale a pena. E no final você até se Tá. diverte com as propagandas americanas, dá risada do jeito. Propaganda de remédio, né? Nossa, propaganda de remédio é a mais emblemática dos Estados Unidos, né? A coisa mais Sim. diferente que tem, porque, tipo, eles são obrigados a falar todas as contraindicações e efeitos colaterais que eles têm, que o remédio pode dar na propaganda. Sim. Então E eles. enquanto isso, a pessoa tá feliz no fundo, fazendo coisas legais, encontrando com a família e falando: esse remédio pode causar diarreia crônica e morte e não sei o quê. É, É, muito bom. Eu não, brincando não com o tem porquê. Eles são cachorrinho. o único país do mundo que faz isso. Ou um dos poucos países do mundo que fazem isso. Mas enfim, É. antes da gente falar mais diquinhas assim, eu só quero pontuar mais algumas coisinhas que eu senti falta aqui, que tem a ver com a HBO mesmo, com o canal HBO. Posso te Que tem perguntar no uma coisa? americano. Se Fala. você dá uma olhada aqui, é uma coisa que eu senti falta quando eu migrei e não fui olhar de novo. Esse That Hum, Damn Michael Che tem na brasileira? não tem. Era um que eu tava no terceiro episódio, a hora que eu fiz, e eu falei, puta, eu não vou acabar de Pois é. cacete. E esse é o original, né? Isso é estranho. É muito estranho, não faz sentido. É da HBO. Por que vai dar problema? Ou eles acham que não tem Nessa me... público pro Michael Che porque não tem Saturday Night Live no Brasil? Será que é isso? Então, nessa mesma toada exatamente, o que eu sinto falta demais é o Last Week Tonight do, Hum, do John Oliver. Mas tem, calma lá, tem, tá lá, hum, bonitinho, episódios desse ano, hum. mas não tá semana a semana, Ah, não sai não tá junto. certinho. Agora parece que tá, mas semana passada não tava, com certeza. Eles estavam tipo 2 episódios antes. E eu não sei bem por quê, porque, né, a HBO que faz, é só uma legendagem, não tem nada demais, não tem produção difícil. E aí eu acabo tendo que abrir o YouTube pra assistir Sim. metade do episódio, que eles passam metade do episódio no YouTube, metade só no HBO. Então isso me faz muita falta. Last Week Tonight, do John Oliver. Esse é o que mais eu acho estranho não ter. Agora, tem outras coisas do catálogo da HBO que eu gosto muito. Eu falei do Parts Unknown, mas tem, por exemplo, o Mr. Show, que é um Mr. programa de Show. sketch, de comédia, do Bob Odenkirk e do David Cross, super clássico dos anos 90. E, tipo, é os comediantes dos comediantes. Eu tava revendo, e aí quando eu troquei para o brasileiro aí, não tinha mais. Aí eu fiquei triste de novo. É maravilhoso. Se vocês acharem em algum momento entrar no catálogo, se entrar no catálogo eu vou falar aqui, porque tem que ver. Chama Mr. Show. Aliás, o Bob Odenkirk acabou de se recuperar Boa, Bob. de um ataque cardíaco no meio da gravação do Better Call Saul. Felizmente ele vai viver e vai viver bem, aparentemente. Já que a gente fez esse parênteses, eu vou falar Hum, aqui. No dia anterior ao que a gente está gravando, e é por isso que tem de ser falado, porque tá muito, muito na pele, muito recente, aconteceu uma crônica de uma morte anunciada e a Cinemateca pegou fogo, né? Um dos armazéns da Cinemateca pegou fogo e a gente não sabe o que perdeu de cinema ali. Parece que tinha coisa do Glauber sim. Rocha, que é um cara que é, talvez, né? É meio que... Ninguém conhece direito, né? Glauber Rocha, quem que se importa? A gente ainda não sabe realmente o que foi. Parece que, em termos de originais, foram muitos documentos. Parece que parte dos curtas de graduação da ECA, da USP, foram pro saco também. Mas a gente não sabe ainda. O caso aconteceu essa tragédia e que era uma coisa 100% avisada, todo mundo sabia que ia acontecer. Tinha matérias e mais matérias de jornal falando: Cinemateca vai pegar fogo, ela já pegou fogo antes, ela vai pegar de novo, não tem nem o segurança no prédio mais. Tudo bem que não foi na Vila Mariana, mas foi na Cinemateca lá da Vila Leopoldina. Não tem nem o que falar. Aconteceu, é uma tragédia, não vai dar nada, mas é só mais um pra conta aí. É, uma cerejinha de muitas cerejinhas num bolo, né? Vamos ver o que Pois é. sobra. Vamos ver o que sobra. E aí, o que mais você sentiu falta? Mais alguma Mais uma coisa? coisa nova que eu já falei aqui no episódio, Ih, no rapaz. podcast, que é maravilhoso, que é comédia também, e devia estar aqui, é o How To with John Wilson, que é aquela série super estranha de um cara que pega a câmera dele, sai para Nova York e cria um tipo um ensaio, assim, com as coisas que ele vai filmando na rua. É maravilhoso, engraçadíssimo, assim, engraçadíssimo, ele é muito original, muito diferente de tudo que você já viu, assim. Era pra estar aqui, não tá. Então dá pra ver que comédia tem muita coisa muito boa que não tá aqui.
Em compensação, o que tem no brasileiro que não tem no americano, basicamente produção latina, mais produção latina, produção específica brasileira, que tem quase nada de brasileiro lá no americano, Em Cidade de e Deus. Então, tem no americano, tem no americano. não tem no brasileiro. Não tem? Não, acabei de ver. O Cidade de Deus no Brasil é um problema mesmo. Não tem Blu-ray até hoje no Brasil. O Blu-ray que eu tenho é comprado nos Estados Unidos. Nossa, que estranho. Mas produção brasileira eu digo da HBO. Então Sim, tem sim, deve ter. Aqui na HBO americana, na parte que é latino, eu vi Cidade de Deus. Tipo, não tem. Não é que não tem Greg News, não tem tipo. Como é que era? O Mandrake. Não tem Mandrake era um, tinha o Filhos do Carnaval, né? Aquelas Filhos do coisas bem mais dos anos Carnaval. 2000, assim. Aí tem umas coisas mais recentes, tipo o Hipnotizador, que é uruguaio, eu acho. Mas tem muita produção, tem muita gente brasileira trabalhando também. O Psy também é a mesma coisa. Sim. E mais recentemente eles lançaram agora O Em a Moça Terapia. da Limpeza. A Moça da Limpeza, que é uma mulher que limpa cena de crime. Uhum. Eu não vi ainda. Parece interessante. Tem um que tá aqui como The Missing, mas eu não sei como é em português. Que acabou de sair também. Hard é uma comédia sobre o mundo de filme pornô. Parece que é bem escrachada também. Também não assisti. Então tem produção brasileira acontecendo, isso é legal. Tá movendo a indústria aqui. Tem muita coisa da América Latina em geral. Filme sobre Maradona. Então essas coisas vai ter menos no americano. Mas então nessas aí a gente sai ganhando. Eu acho que de coisas que estão faltando tá bom, né? Vamos falar das coisas boas, então. Vamos pro que interessa aqui. A gente falou bastante de diferenças. Então vamos partir do princípio assim. Os filmes têm os lançamentos de cinema e tem tido muita coisa legal. A gente falou brincando aqui do Liga da Justiça. Tem o Judas and the Black Messiah, é um puta filmão. Tá na HBO Max. O catálogo de filmes da Warner. Essa é uma Sim, dica que é maravilhosa, tipo, que é a versão mirim do TCM. mas tem muito filme bom. Tem muito filme legal. Tem desde Cães de Aluguel, a outra história americana, maravilhoso, uma puta porrada, pedrada na cara. É. em mais jeitos do que um só. Perdão. O- Foi no pun intended. É, tem os Matrix todos, que deve ser sempre bom ter, fácil. Não tem por que não. Tem o Advogado do Diabo. Tem coisa pra caramba, né? Tem filme pra caramba. Em termos de clássico, tem alguns filmes do Kubrick, tipo The Shining, Tem. tem O Mágico de Oz, tem Dançando na Chuva, tem Falcão Maltês, Casablanca, Enter the Dragon, do Bruce Lee, Poltergeist. Enfim, tem bastante coisa bem legal, assim, bem legal mesmo. Mas não tem tudo, não tem. Podia ter muito mais, assim. Eu esperava. Quando eu vi que eles estavam anunciando a brasileira, eu vi que tinha uns clássicos, eu falei, oba, vai ter o TCM. Mas Não tem. não é o caso. Não, mas tem, tipo. Nos filmes internacionais tem bastante filme do Almodóvar. Tem uns 3, 4 do Almodóvar, não tem? Sim, Tem. parte internacional é legal também. Não é esse hub da Warner, né? Mas tem bastante filme. O internacional deles é basicamente coisas latinas, né? Se for ver. Então, pra mim, assim, o catálogo eu acho que vale a pena, porque, tipo, se você estiver procurando um filme em algum momento, você fala, hoje eu tô afim de ver um tal tipo de filme, você vai achar tal tipo de filme. E provavelmente vai ter um dos que você não. Dessa área que você não viu. Tem muita coisa bacana, assim. Dá pra passar um bom tempo só olhando e separando os que você quer usar depois. E tem coisa De nova também. todos os streamings em termos de catálogo, assim, eu acho que o da Warner não é o que tem mais filme, mas é o que tem os melhores filmes. Uhum. Então eu acho que se a minha primeira dica pode ser alguma, é o catálogo de filmes. Aproveitem, procurem com calma. Vão por área, separem, vai ver o que tem de terror, vai ver o que tem de internacional, tem sempre coisa legal, fantasia. E eles têm os grandes filmes, né, de cada área. E tem filmes maravilhosos, então você não vai se decepcionar nessa parte. É uma parte que a gente eu poderia passar um tempo citando aqui sem parar,
Tem coisas, desde coisas muito boas até umas besteiras que são divertidas de assistir. Então, clássicos, como a gente falou, você falou do Iluminado, né? Eu acho que tem também o Laranja Mecânica, se eu não me engano. Tem, 2001, Então, tem bastante coisa boa. e aí, se eu puder fazer um parênteses nessa parte de catálogo, o catálogo de séries da HBO, as antigas, né, que já passaram, É, são eu vou falar incríveis. disso. Então, vou deixar Eu na vou sua falar mão. disso especificamente. Vou Vamos deixar nessa assim então. Eu chamar. ia falar de outra coisa antes, mas já vamos cair por onde começar na HBO. Meu Sopranos, Deus. você começa pelos Sopranos, aí você vê os Sopranos, Aí você aí você passa um tempo pode pensando sobre Sopranos. nos Sopranos. Em algum momento vai sair o filme. Em algum momento não. Em outubro sai a prequel dos Sopranos, né? Que é o filme que se passa nos anos 60 e 70 com o Tony Soprano jovem. Feito pelo mesmo diretor. Quem faz o Tony é o filho do James Gandolfini. Vai sair na HBO Max. Eu não sei quando vai sair na brasileira, mas na americana é 1º de outubro. Uhum. O Meio que trailer tá sabendo bom, desse hein? filme, não vi. Não quero ver. Só te contei. Você faz o Bom, que você quiser com tá bom. isso. Mas meio que já sabendo que ia sair o filme, eu resolvi começar a rever a série ano passado. E 1 ano e pouco depois eu já tô na 7ª temporada, já no meio da 7ª temporada. Se eu vir um episódio por semana, acho que eu chego junto no final da série com Um filme. essa prequel aí. Por que eu tô falando isso? É a quarta vez que eu tô vendo a série. E assim, a gente fala de muita série boa aqui, muita série muito boa, mas eu acho que nada chegou no nível de Sopranos. E não é porque é violento, não é porque é máfia, foda-se, não é isso. Sopranos é um estudo de personagem como não tem na TV, como não teve no cinema. O Poderoso Chefão não tem um estudo de personagem tão foda. Assim, não é porque o Poderoso Chefão é ruim, é porque o Poderoso Chefão tem 9 horas de duração total, mais ou menos, sei lá. Sopranos são 80 horas. Você tá 80 horas ali com aquele cara. Você sabe os pontos positivos e negativos dele, você sabe o que ele tá pensando, sabe o quão desprezível ele é, mas também ele tem uma humanidade. O nível de escrita é maravilhoso, assim, não teve pra ninguém até hoje. Eu acho Sopranos o auge da TV. Ponto final. Assim. E a gente fala muito bem de muita coisa aqui, inclusive da HBO. Eu Mas assino Sopranos embaixo. é um. Não sei se vai valer a pena a gente fazer um episódio só de Sopranos, mas pelo menos a gente vai falar do Many Saints of Newark, que é esse filme prequel aí quando sair. Além do clássico Sopranos, tem o clássico The Wire, que eu É também devo rever quando impossível, acabar Sopranos. é impossível, né? A gente não falar de um e do outro, né? Eu acho que eles são, tipo, a parte alta da produção da HBO em todos os tempos. Assim, da TV, né? Sim. Da TV. E toda a produção do David Simon, do The Wire, né? Então, The Wire, depois ele fez o Tremé, depois ele fez o The Deuce, que foi a última coisa que ele fez, mas ele fez uma minissérie no meio chamada Show Me a Hero. Ele só trabalha para HBO, não tem tudo dele aqui, mas tem a maior parte. Ele fez umas coisinhas antes, que não tá nem no americano, chama The Corner, que foi uma coisa que deu origem ao The Wire. Mas o The Wire, assim, falando em 10 segundos, é uma série sobre o crime organizado em Baltimore, sobre a polícia, sobre o pessoal da favela, o pessoal que vende, aí depois vai passando as temporadas e você vai pro pessoal que traz a droga via os portos, depois você vai falar com o pessoal do sistema educacional que gera essas coisas, o sistema político que dá margem para esse tipo de coisa, se legalizar é legal ou não. Depois acaba falando sobre a imprensa, o papel da imprensa em tudo isso. É um estudo, enquanto Sopranos é um estudo de personagem, o The Wire é um estudo sociológico. É um negócio sobre como o sistema funciona para guerra ao crime. E assim, ele tem violência e tal, mas ele não glamoriza a violência, ele é super documental e conforme você tá vendo, você vai ver todos os atores que estão ali, estão super grandes hoje. Idris Elba começou lá, o Michael B. Jordan começou lá, uma galera, aí você vai vendo, essa pessoa saiu todo mundo saiu do The Wire, porque é uma série bem seminal, assim. Não vou me estender nos outros não, mas Six Feet Under também é maravilhosa. Coisas mais recentes que a gente falou aqui. Barry é uma comédia incrível da HBO com o Bill Hader. A gente falou no podcast várias vezes.
Watchmen é a melhor coisa que você vai ver nos últimos 6 anos, 7 anos Com aí. tranquilidade. Eu já tinha falado aqui do, como é que chama? The Plot Against America, do David Simon, também. Maravilhoso. Algumas coisinhas mais escondidas da HBO. High Maintenance, que é uma série de curtas que veio da internet sobre um cara que vende maconha em Nova York, andando de bicicleta. Então são curtinhas, assim, que ele é a linha condutora, porque ele vende para as pessoas, mas é uma série sobre os jovens adultos ali, e velhos e mais jovens, que consomem a maconha do cara, e cada um é um curta, assim, único, assim. Bem legal, bem pensado, bem escrito. Eu tenho algumas, eu tava esperando você falar, mas pra não te atrapalhar. Mas tem Não, algumas que vamos lá. eu não posso deixar de fora. Eu acho que são muito boas. Pra mim, além das duas que você falou, que são topo do topo ali, de tudo, eu assino embaixo. Você tem outras séries que são pesadas e boas. Boardwalk Empire chega, às vezes, em alguns momentos, ser quase nesse nível. Você tem Sim, muito boa. tem Carnivale, que é uma série que eu amo de paixão. E ela tem 2 temporadas, porque aparentemente só eu e mais um amigo meu assistimos, o Leon. Eu O- preciso, eu vi tipo 3 episódios, eu preciso continuar, tá na minha lista. ela é bem boa. Tem uma série que eu adoro, que tipo, eu indico pra todo mundo e que eu sei que não tá na alegria de todos, mas eu acho muito, muito boa, que é Newsroom. Eu adoro o Sim, jeito também. que ela é escrita, eu adoro os personagens. Dá pra você tentar fazer uma coisa decente da notícia. Isso é sempre legal. O Tem Newsroom é do Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, né? Então é aquele viés positivo e sarcástico ao mesmo tempo do Aaron Sorkin, né? Meio metido, assim. Que eu também gosto e tal. Eu não sei quão bem ele envelheceu, né? Eu Porque também não sei. isso foi tudo pré-Trump. Sim. E então eu não sei se isso fica ingênuo demais, talvez. Mas é Tem, muito bom. tem algumas coisas que são mais bobas e que funcionam, que tipo Search Party, também é curtinho e que tem umas coisas divertidas de vez em quando. Eles Eu têm ia uma. falar do Search Party aqui. Você viu bastante? Eu vi um pouco. Você ia dar de dica? Porque Separado? assim, na verdade eu tô começando, né? Eu vi 4 episódios só. Não, então. Não, Mas exato. eu ouvi falarem muito bem mais pra frente. Então, fica uma pré-dica, assim. Eu vou continuar vendo e vou falar se é tudo isso mesmo. Search Legal. Party com a Alia Shakti, né? Isso. Do Green Room e do Arrested Development. Em que ela é bem esse público do High Maintenance que eu falei, tipo, uma jovem de Nova York, que tem a vida independente dela, e ela descobre que uma amiga da faculdade dela desapareceu, e ela, pessoa horrível, e os amigos horríveis dela, nojentos Uhum. todos, ficam fissurados em ir atrás dela, da desaparecida. Eu acho que se você passa pela estranheza assim, um pouco de nojo que os personagens dão no primeiro episódio, especialmente, logo que começa, depois que passa isso daí, eu acho que a coisa encaixa um pouco. Não sei se Sim, você eu tô teve gostando isso. mais dos últimos episódios do que dos primeiros. É, Mas me disseram que fica bom mesmo nas outras temporadas. tá. Então, vou falar aqui quando chegar lá. A HBO, ela tem um negócio que eu acho super legal e que pra mim tem dado muito certo em épocas recentes, que é lançar microséries. Né? Uma, Uhum. uma série de 6 episódios e acabar ali e tal, ou menos até. Então, em tempos recentes, por exemplo, Little Big Lies era pra ser exatamente isso. Uma temporada, um puto elenco, 8 episódios, amarrou e acabou. Infelizmente fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles tiveram de continuar, né? Eles continuaram pra segunda temporada. Além do Little Big Lies, eles fizeram Sharp Objects, que Sim, termina numa high note muito boa. Outra que eles acabaram sim. fazendo, que é bem recente, que tá na HBO brasileira, é o The White Lotus, ou Lotus, sei lá, Lotus Branca, Essa é sei uma lá como dica é que eu ia for. dar também. É Inclusive ia dar na próxima coisa que eu ia falar. mas então eu não vou falar do White Não. Lotus, e eu vou A falar gente do tá em sintonia. eu vou falar do The Undoing, que eu cheguei a falar aqui já em outros episódios.
E é uma série que é também super fechada, um elenco muito, muito bom, bem escrita. Eu falei na época de um outro problema que eu senti, mas esse é o tipo de coisa que a HBO vai te acertar do nada, de surpresa, com umas séries dessas, que são curtinhas e tal. Em paralelo, eles têm essas mega séries que todo mundo conhece, tipo Westworld e Game of Thrones, que estão aí na lista de todo mundo, né? Então, por Game of muito quem? esse aí. Por muito tempo, né? Quem tinha HBO em casa, né? Quem assinava o canal HBO, trazia todo mundo para assistir o próximo episódio do Game of Thrones ao vivo ali com todo mundo, que passava ao mesmo tempo que nos Estados Unidos. E agora você tem isso aqui ao seu alcance. Posso fazer o último link dessa sua parte de séries, Dave? Vamos lá. Do que eles têm? Vai ser uma parceria muito legal. Eu não sei com qual canal inglês. Eu tô achando que é a BBC mesmo. Mas eles têm algumas séries que eles trouxeram da Inglaterra pra cá que eu não acredito que são originais da HBO. Eles podem ter posto dinheiro na produção, mas elas são do canal lá na Inglaterra, e aí a parceria foi pra cá. Então tem o Chewing Gum, que é a primeira Uhum. série que ficou mais famosa aí da... Como é que é o nome dela mesmo? Michaela Cole. Michaela Cole. Tem I May Destroy You, que eu acho que aí já tem dinheiro da HBO, né? Sim. Uma que eu tô assistindo agora, que é uma dica que eu vou dar depois com mais calma, que chama Starstruck. Sim, você tá vendo? Eu ouvi falar Tô, muito bem. tô vendo sim. Tem Curtinha, mais né? Tipo, curtíssima também. Super 5 ou 6 episódios, bem estilo inglês mesmo. E tem uma série que a gente cansou de falar aqui, que também é nesse estilo, que é Years and Years. sim. Então, tipo, essa É parceria uma série que também ficou velha já, né? é. É uma série muito boa que especulava sobre o futuro, mas ela não previu a pandemia. Ela de 2019 e se ela Na tivesse previsto a trave. pandemia, na trave, ela prevê um monte de outras coisas aí. Então, por causa disso, por causa da pandemia, ela ficou velha, eu acho. Sim. Mas é muito boa, bem legal. E a HBO, ela tem aquela coisa, né, de tipo, uma formulinha que precisa ter, né, que é tipo violência, drogas e sexo. E a maioria das séries tem de ter. E aí eles começaram a pôr fantasia depois de um tempo, assim. Então a maioria das séries da HBO por um tempo foi isso, né? Tinha de ter dois desses três pra rolar. Então tinha muita coisa nesse estilo. Tinha uma que fazia um jackpot nas 4, né? Que por um tempo foi até grande, e depois todo mundo foi meio que descendo do trem, que é o True Blood. Que Sim. teve um Esse eu nunca momento. vi, nunca fui. Você nunca participou desse trem? Não, eu sou fã do trabalho anterior do Alan Ball, que é o Six Feet Under, né? Sim. Que é a série clássica ali da HBO sobre a família que tem uma casa funerária. Drama familiar, assim, cada um tem os seus problemas, mas a série é muito engraçada, sempre faz piada com as mortes e vai crescendo, assim, você vai ficando junto dos personagens acho que são 6 temporadas. E tem o final maravilhoso também. Sim. É um clássico que vale a pena ser visto. Alan Ball, que também é conhecido por ter trabalhado no Beleza Americana, né? Ele é o roteirista, ganhou o Oscar de roteiro. Não é um Zé qualquer, né? Não é um cara. Não, ele tá com uma coisa nova aí, hein? Um filme na Amazon, eu acho. Mas eu não vi. Qual é a sua próxima dica, Dave? Bom, a minha próxima dica é uma série da HBO também, essas minisséries que você tá falando aí, que tem poucos episódios, é fechadinha. É uma série nova de um cara chamado Mike White, chamado White Lotus. Lotus Branca. Que é o nome de um hotel no Havaí. Um hotel super chique, para milionário, sim. Até agora foram 3 episódios, provavelmente mais quando esse episódio sair aqui. É sobre os membros, os ricos que vão frequentar esse hotel por uma semana. E sobre o staff do hotel. E sendo uma série do Mike White, é uma série que tem um humor bem refinado, assim, não é nem refinado, é um humor bem depressivo, assim, um humor bem melancólico. As coisas que acontecem são meio patéticas, assim. Então tem a família de uma... Quem faz a personagem é tipo a dona do Google. Então tem ela, o marido, a filha, a amiga da filha e o filho adolescente. Tem a
empresária que tá deprimida porque a mãe morreu e ela tá levando as cinzas da mãe pra ser jogadas no mar. Tem o casal em que o cara é bilionário, só que o cara é super nojento, assim, o cara é super escroto, que acabou de casar com a Alessandra Daddario lá, que faz a menina, que é uma jornalista, que é super bonita, e você não sabe o que ela tá fazendo nesse relacionamento. E é sobre o staff do lugar também, como é que o gerente do hotel lida com... teve como é que os funcionários encaram esses hóspedes milionários, como que um trata o outro. Não é um experimento sociológico tipo The Wire, assim, mas é gostosinho de ver. Tem essa pegada de gente horrível fazendo coisas horríveis, que a HBO gosta bastante. Mas não é Tem uns pesado, não é personagens, difícil. tem uns personagens detestáveis. Sim, sim. O cara da Lua de Mel é especialmente detestável. Ele é muito, e as meninas são também dureza. Sim. Você curtiu também? Tá curtindo? Tô curtindo, não acabei ainda não, ela é curtinha mesmo, assisti acho que 2 episódios e parei no comecinho do terceiro, mas curti. Sim, Se tem... você não sabe quem é o Mike White, ele fazia parceria com o Jack Black. Tinha uma empresa Black and White. E eles fizeram o Escola do Rock juntos. E mais recentemente ele fez uma série para HBO também, com a Laura Dern, chamada Enlightened, que é outra diquinha aí, em que é bem essa pegada também de melancólica, meio deprimida, mas engraçado mesmo assim, que é ótimo. São só 2 temporadas, assim, pequenininhas, tem, sei lá, 6 episódios cada uma, nem isso. Muito, muito boa, muito pouca gente viu, mas vale a pena ser descoberto. Chama Enlightened, tipo, iluminado, assim. Uhum. Eu lembro que quando saiu, meio que faz parte do ressurgimento da Laura Dern, né? Sim. Ela voltou a fazer um monte de coisa boa ao mesmo tempo. Sim. Só pra não esquecer, do catálogo que a gente pode adicionar, tem Angels in America, que é uma minissérie que eu achei maravilhosa quando assisti. Ela é da década de 90, mas é um elenco estelar, com Al Pacino, Meryl Streep, é pesadíssima. O assunto é sério, é sobre AIDS nos anos 80. Cara, eu indico pra todo mundo assistir. É pesado, é porrada mesmo. Não acho que não vai ser, mas tem coisas muito legal, muito bem feita. Tem Leftovers, que é uma série que acho que se a gente falou pouco aqui, eu queria só reforçar, porque como a gente não falou muito, vale a pena dar de Nosso dica. primeiro episódio do podcast foi sobre Leftovers, e quando acabou a gente falou também. Leftovers e Watchmen são as melhores coisas da década em termos de série pra mim, e as duas são do mesmo cara. Sim. Que também é um cara que já tinha feito outra coisa que a gente gosta bastante também, então vale a pena acompanhar esse cara por aí. Tem uma série que tá ainda saindo, eu acho que vai continuar saindo, mas tem 2 temporadas, que é o Room 104. Tem episódios muito, Uhum. muito legais. Tem True Detective, que, tipo, se não por mais nada, a primeira temporada vale tudo, a terceira também é legalzinha, a segunda tem alguns momentos interessantes. É, Pula a segunda. Por favor, pula a segunda. é, é melhor pular. Mas tem essas coisas. Tem um outro episódio que eu acho bem bacana. Pra fechar, dá pra você perder muito, muito tempo com coisa de primeiríssima qualidade só vendo o que tem de catálogo. Sim. Falando em catálogozinho aqui rapidinho, uma série nem é da HBO, mas está no HBO Max, Mad Men. Se você nunca viu, ficou no Netflix por muito tempo, nem sei se está lá ainda, mas agora tá no HBO Max. Então, Mad Men é uma daquelas, né? Na verdade é a única, porque a primeira temporada é da HBO. não, é A primeira AMC, a primeira série não, da AMC. não Acho que não, porque a HBO recusou, foi isso? porque o cara que escreveu, Hum, ele era do Sopranos. Ele tinha uhum, escrito o piloto do Mad Men antes de trabalhar pro Sopranos. Ele foi pro Sopranos na 5ª temporada, hum. ficou lá as 3 últimas temporadas, e por causa disso ele conseguiu produzir o roteiro do Mad Men, só que a HBO passou. E aí ele foi na AMC e foi a primeira grande série da AMC. E Breaking Bad veio na sequência. Meu branco o nome do cara. Calma aí, Matthew Weiner. Weiner. É Isso, isso. Matthew Weiner. Pois Calma é, aí Mad Men, que é da AMC, tá na HBO e não tem desculpa se você não viu ainda. Como o cara veio do Sopranos, ele é uma das séries clássicas aí de anti-herói
do que o Sopranos criou, né? E é muito boa mesmo. Eu achei que demorou um pouquinho pra engrenar, mas tem gente que adora desde o piloto. No final, fica maravilhosa. O final, especificamente, é muito bom. Bom, voltando aqui então para as dicas. A primeira série que a HBO pôs no ar como sendo a série que vai... Motivo para você assinar a HBO Max era uma série chamada Raised by Wolves, não é isso? Sim, do Ridley Scott. Esse Raised by Wolves, ela é legal. Ela é uma série bonita, muito. Dá pra você ver que eles gastaram uma grana na produção, né? Isso É um sci-fi, né? é um sci-fizão em que as crianças da Terra estão sendo criadas por 2 robôs em um outro planeta, porque o nosso planeta já cagou e a humanidade meio que tá dependendo dessas crianças crescerem e tudo mais. Isso é o que a gente sabe. E aí tem os perigos do planeta, você tem caçadores que aparecem também por lá. Você tem uma série de coisas que acabam moldando o jeito que você está entendendo, porque tem partes da história que não estão sendo contadas para você e tal. É uma série com a cara da HBO, desse materialzão, assim, essas coisas grandes que eles tentam fazer para sempre ter um slot para esse tipo de coisa. É uma série legal, eu até indico ela para quem quiser ver, mas a série que me ganhou mesmo foi a The Flight Attendant, que se Uhum. Raised by Wolves ela tentava ser essa mega produção, a The Flight Attendant ela não tentava e acabou conseguindo de certa maneira. Ela é uma produção muito bem feitinha. Para quem conhece, né, a atriz principal e produtora executiva da série é a atriz que fazia a Penny no The Big Bang Theory, a Kaley Cuoco. Ela montou essa série, é uma série que teve de conviver um pouco com a pandemia, que ela começou a sair no pré-pandemia, acho que começou a sair em março de 2020, e não tinha acabado todos os episódios. Então eles tiveram de dar um jeito de encaixar o final da temporada de alguma maneira. Tipo, deu uma travadinha só na ordem de saída, mas é uma série leve no jeito de contar a história. Ela é leve, ela é divertida, mas ela tem bastante coisa séria acontecendo ao mesmo tempo. Então ela é uma aeromoça de uma companhia aérea que acaba se envolvendo muito flirty, né? Aquela coisa de tipo um caso em cada cidade que para, com um pezinho ali no princípio de alcoolismo. E ela acaba se envolvendo com um cara que tá no voo dela. Numa das noites eles saem para beber juntos na cidade que elas estão. Eles saem uma vez para jantar, acabam bebendo muito. Ela tem meio que um blackout e quando ela acorda, ela olha pro lado e o cara tá morto do lado dela. E ela não tem zero noção de o que aconteceu porque ela teve um blackout total, assim. Então tem esse crime, o que aconteceu? Será que eu estou envolvida? Eu não estou? Quem mais pode estar e tudo mais? Enquanto as coisas vão rodando em volta. É uma série divertida, eu acho que vale assistir do jeito que eu vi também, sem uma expectativa muito alta, mas que vale a pena pro andamento das coisas. Você não viu, né? Não, não vi. Tô pra ver. Assim, eu não tinha visto ainda porque não tinha HBO Max na minha TV. Uhum. E agora tem. Se eu tiver de bobeira, com Então, tempinho agora dá pra ver. sobrando. Tipo, eu não conseguia ver no meu quarto. Aí agora eu Boa, consigo. boa. Eu tinha falado do Barry, né? Que é aquela série de comédia um pouco mais séria com o Bill Hader, que é maravilhosa, que tá logo vai vir a temporada nova. Vou falar de uma outra série também original da HBO Max, que também envolve um pouco o mundo da comédia, chamada Hacks. Ah, Hacks é uma série com a Jean Smart, que você conhece do Fargo, do Watchmen e do Legion, aquela loira mulher mais velha. Ela faz um fenômeno do stand-up super clássico, assim, tipo uma Joan Rivers da vida. Que ela já teve a carreira dela, ela foi super pioneira nos anos 60 e 70 e hoje faz show em Las Vegas todos os dias e ela vive para a carreira dela. E ela tá um pouco...
as piadas dela têm um público mais velho, assim, ela não tá se atualizando tanto. E ela acaba tendo que trabalhar junto com o outro lado dessa série, que é uma comediante muito mais jovem, tipo 20 e poucos anos, muito bem sucedida, só que ela se deu mal no Twitter. Ela tweetou errado, foi cancelada, e Cancelaram é uma ela. pessoa bem arrogante, assim, bem nojenta, ela não consegue voltar. Então ela acaba ajudando essa veterana de comédia a escrever. E a série é sobre o relacionamento delas. Eu não acabei ainda. Eu tô na a primeira temporada, né? Vai ter a segunda. Eu tô no episódio 6 ou 7, eu acho. Mas ela é bem legal. Ela não é perfeita, mas ela é muito bem escrita. A química de todo mundo ali tá maravilhosa. Tipo, a Jean Smart é incrível. Tipo, já dava pra ver que ela era boa nas outras séries que eu citei aqui. Mas aqui, como ela é a protagonista, dá pra ver mais. É uma série engraçada, é uma série meio também sobre gente horrível fazendo coisas horríveis, mas é mais focado nesse ramo da comédia, assim, não chega a ter violência nem nada. Pelo menos não até agora. Então vai ter a segunda temporada, tá pra ganhar um monte de prêmio. Então, se você não viu ainda, dá uma olhada, chama Hacks. Hacks Muito de bom. tipo, não incompetente, tem um nome certo em português. Eu sei o que você quer dizer. Tipo, ele vai só passando. Eu Esse cara é não. uma farsa, É tipo uma isso, uma farsa. farsa. Uma farsa funciona. É como você qualifica alguém, uma farsa, uma pessoa que não é boa no que ela faz. Enfim, hacks. O Muito que mais bom. você tem aí? Eu tô quase acabando uma série também nova do HBO Max que chama Made for Love. É uma Hum, série que é com a Christine Milioti, ficou famosa no How I Met Your Mother. Tem o Ray Romano, num papel estranhíssimo. E eu acho que esses são os dois principais. E que eu acho que todo mundo vai gostar. Porque ela não é pesada, ela é estranha. Ela me lembra um pouco vários episódios juntos de Black Black Mirror. Mirror. Tipo, a ideia principal é um episódio só de Black Mirror. Eles são um casal, o cara é um desses, tipo, milionários do ramo de tech, né? De coisas tecnológicas. Eles saem uma noite só, e já dessa noite ele já quer ficar com ela, leva ela pra casa dele, e ela não sai mais da casa dele desde então. Eles casam e tudo. E essa é uma casa, a casa dele é segregada de tudo, é no meio de um deserto, parece. As coisas todas, a tecnologia toda da casa, cada ponto do que ele criou ali poderia ser um episódio separado do Black Mirror. O Black Mirror ele pega uma tecnologia e leva aquilo pro máximo expoente possível, né? E, Sim. o... e eles não vão a fundo na maioria dessas tecnologias, mas tá lá. Tem um monte de coisa, dá pra gente pensar em 30 pepinos que cada uma dessas tecnologias causariam, mas o assunto principal é ele resolveu que ele ia melhorar o relacionamento das pessoas. E para isso, criou um chip que ele vai implantar no cérebro de cada um dos parceiros para o pensamento dos dois se interconectar. Então, os dois têm acesso a todos os Vixe. pensamentos. Eles estão testando isso com golfinhos. Bom, a premissa é essa, basicamente, e o que você descobre é que a Christine Milioti não quer. Ela quer ir embora. O que eu tinha ouvido falar é que era, tipo, a premissa, a abertura do Invisible Man, o Homem Invisível, com a Hum, mais recente, que, tipo, ela é casada com um bilionário e ela não consegue escapar. Ele não deixa ela escapar. é, Só que aí envolve outras tecnologias, é isso? isso. Ou não tem isso também dela querer escapar? Ela escapa. Ela quer Tá. escapar, ela escapa, mas ela descobre que o chip já tá implantado. E Hum, aí começa a série. A série é até legal. esse ponto. E é legal, o Ray Romano faz o pai dela. E aí já tem também um outro pepino que poderia ser, tipo, bizarro. Que a mãe dela morre e o Ray substitui a mãe por uma boneca. E é isso, ele trata a boneca, é meio que um manequim, na real. E ele trata o manequim como um ser humano normal. Tem nome, ele fala pra não xingar o manequim na frente do manequim. Ele dorme abraçado com o manequim, ele faz Real Doll. comida. Ele faz comida pro manequim e tal.
É uma situação bem estranha pra você ver o Ray Romano. É muito legal. Ele tá super, super bem no papel, assim. Eu adoro. Certo. Tá. As diquinhas aqui de animação. Animação adulta. A principal aqui é uma série que eu não lembro se eu cheguei a falar no podcast aqui. É uma série do Genndy Tartakovsky, aquele russo que fez o Samurai Jack, fez o Dexter. É um dos grandes animadores de todos os tempos aí. E ele fez uma série, não sei se vai ter outra temporada, mas por enquanto é só uma, sobre tipo um Homem das Cavernas, ultra violento e não tem diálogo nenhum, a série Yeah. inteira. Todos os episódios são sem diálogo. Então você imagina a ação do Samurai Jack, mas ao invés daquele cenário Japão feudal com robôs, é um cenário pré-histórico em que os humanos tem dinossauros ali no meio, então não é historicamente de verdade. E a história é que ele faz uma parceria com uma Tiranossauro Rex e eles caçam juntos. É uma série ultra, ultra violenta, super pesada, muito, muito sangue, muito bem animada, assim, traço ótimo. É do Adult Swim, né? Então tá aqui na HBO Max também. Muito, muito legal. Nessa mesma pegada super violenta, tem a série da Harley Quinn, Olha. que eu só comecei a ver, só vi o primeiro episódio, mas já deu pra sacar. A gente tinha falado aqui do Invincible, né? A gente fez o episódio inteiro do Invincible da Amazon. É naquela pegada em termos de gore, assim, de violência. É uma série que pega a personagem da Harley Quinn, coloca ela como protagonista, e até onde eu vi, eu imagino que vai mudar, assim. Ela tá caindo na real que ela não precisa do Coringa. Quem ajuda ela é a Poison Ivy, né? A Erva Venenosa, e elas moram juntas. E elas têm que. Tipo, ela tem que cair na real que ela tava no relacionamento abusivo. Então é uma série que é engraçada, tipo, mas não é comédia, é mais gore, é mais violência mesmo. Só vi o começo, então não dá pra dizer como é que tá tudo, mas ouço falar muito bem também dela como um todo. Toda a aba do Adult Swim que tem aqui na HBO Max é legal. Tem Robot Chicken, tem outras coisas assim que valem a pena ser vistas. E tem desenhos que não são do Adult Swim, mas que merecem a mesma atenção. Porque tem Steven Universe, tem Dexter, Laboratório de Sim, Dexter, tem tem Adventure Time, que é excelente. Exato, Hora de Um pouco Aventura, hipster então. demais, mas excelente. E tem Gumball. Gumball, é isso, Incrível Mundo de Gumball. Gumball que eu achava que era só ok, mas ultimamente eu tenho visto e tô apaixonado por Gumball. É muito, muito engraçado. Ah, Muito bem feito. e Apenas um Show também, que é bem legal. Sim, sim. Mas ainda na parte de animação adulta, uma coisa que o pessoal da nossa idade vai lembrar é a animação do Spawn, do Sim, Todd McFarlane meu da HBO. Deus, Tá eu aqui. vi que tá. Tá aqui inteirinha. E eu passei assim, como se eu não tivesse visto. Continuei scrolling. Eu O... nunca mais revi, mas eu lembro que na época eu adorei. Eu sei que a animação é muito boa, mas não lembro se a história é muito boa. eu também não sei. Bom, mas de desenho tem bastante coisa, né? Isso sem dúvida tem essas opções todas aí que dá pra... É um prato cheio. O que tem de stand-up? Nada. Zero. Toda a parte de comédia não veio. Toda não, né? Não. Mas Posso xingar então agora rapidinho? xinga. A parte de stand-up, que é maravilhosa da HBO, não veio pro nacional ainda. Eu não sei se é porque eles não acham que tem público, ou se tem algum problema de Eu acho que é público, direitos. né? Tem É, algumas coisas, tipo, tem uns clássicos da Ellen DeGeneres, tá. é, Qual da Ellen já é alguma DeGeneres coisa, tem? né? Tem o Here and Now e tem o The Beginning, que é mais recente, eu acho. Esse da Ellen falando de procrastinação é maravilhoso. Olha, tem no YouTube também, mas se você tiver como assistir no HBO Max, assista. Ela faz. É tão redondo, é muito difícil quando é tão redondo assim, porque do jeito que ela começa, ela termina sem precisar ficar cortando. Então, sabe quando você puxa uma piada de outro lugar ou você muda de história no meio? Não, ela vai é como se ela estivesse desfazendo um novelo de lã, e conforme ela vai desfazendo esse novelo de lã, ela tá montando exatamente o mesmo novelo do lado, assim. Esse é o Uhum. especial. Ele eu acho super, super redondo. Eu acho que é de 2003, esse. O novo dela chama Relatable, mas tá no Netflix. É do Netflix.
como não veio, vários das coisas que eu assisti na última semana, infelizmente não tem. Tem o do Gerald Carmichael, Love at the Store. Carmichael tem. Love at the Store, tem o Eight. Pode ir feliz. Tig Notaro, o que tem dela? O do Gerald Carmichael, os dois são muito bons. Tig Notaro tem o Boyish Girl Interrupted, que é bem bom. Bem bom. Tem um bem, que eu não bem vi bom. que chama Drawn. Drawn é novíssimo. Saiu essa semana. É um stand-up inteiro em desenhado, ela inclusive. E tudo que ela fala, eles mostram do lado de fora do desenho. Então, tipo, eles desenham o que ela fala. Então, ela tá contando uma história, tem o desenho da história. Eu não consigo legal. te dizer se é, tipo, desenhado por cima, tipo, né, naquele rotoscopia lá, ou se, ou se, tipo, foi tudo desenhado desde o começo. Porque o meu problema é que tem uma piada que acontece com algo que acontece no palco que, cara, se ela pensou nisso, parabéns. Realmente, tipo, é o que eu posso falar. Ela mandou bem demais. Então chama-se Tig Notaro Drawn. Drawn. Tipo, desenhado. Isso. É novo, é legal. Eu gosto da Tig Notaro. Eu acho que, assim, Sim, ela é bem boa. ela tem 2 especiais que são maravilhosos e os outros são ok. Esse Boyish Girl Interrupted é muito bom. E o principal, o maior stand-up dela não foi gravado. Que é quando ela descobre que ela tinha câncer e o caralho e tal. Sim, tem um áudio. Então, só tem o áudio. Eu ouvi, é muito bom. Mas, Sim. infelizmente, é o que a gente tem pra isso, assim. O do Larry David, do Curb Your Enthusiasm, tem? Tem. Olha. Tem do Larry David. Então tem muito Inclusive, eu tô pra legal. ver. O Rami Youssef tem? Tem o Feelings. Feelings, esse mesmo. É muito legal. É pesado em alguns momentos, tá? Ele faz umas coisas. Ele é muito espertinho. Ele é safado no jeito que ele conduz, que é ótimo. Muito bem. Eu tenho só mais uma coisinha pra falar aqui, que é uma recomendação geral pros documentários. Principalmente da HBO, mas tem coisa que não é só da HBO também. Eu já falei aqui do Collective, que é aquele filme romeno, documentário romeno que concorreu ao Oscar, que era sobre uma tragédia que aconteceu lá em Bucareste, parecido com o que aconteceu com a Botkiss aqui. Teve um incêndio numa casa de show, morreu um monte de gente. Só que a investigação que o documentário vai descobrindo que morreu muito mais gente depois do incêndio. Tipo, no hospital. Eles vão ver o que aconteceu, por que o hospital estava tendo tanto caso de morte, e aí vai desenrolando aí o novelo para que vai chegar no ponto mais alto da política da Romênia, no Ministério da Saúde. E é tudo feito por um jornal de esporte, que teoricamente não tem nada a ver com a história. Como se o Lance fizesse uma investigação política que chegasse no Ministério da Saúde. Assim. Muito legal, muito... um filme bom sobre jornalismo, um documentário bom sobre jornalismo, e pesado, assim, tipo... Tem alguma cena especificamente ele bem pesada. Mas a HBO é ótima em documentário no geral. Sim. Um que eu falei aqui recentemente foi o I'll Be Gone in the Dark, sobre um assassino nos anos 70 na Califórnia, que foi pego só agora. Tem vários esportivos que são muito, muito legais para quem gosta de esportes. Tem de todo tipo de Olimpíada, tem da Serena Williams, de personalidades específicas. Eles têm aqui um do Maradona, que provavelmente a produção não é deles exatamente, mas que tá aqui também. A parte esportiva de documentário também é muito legal, junto com o documentário de guerra também, que é muito bom deles. Sim, e tem, tipo, documentário de crime, assim, tem uns maravilhosos, tipo The Jinx, que foi super importante aí no meio dos anos 2010, assim, sobre o Robert Durst. Tem, desse mesmo cara que fez o The Jinx, tem o Capturing the Freedmans, que é do comecinho da década também, bem legal. A HBO sempre foi muito boa nessa parte de documentário, então vale a pena passar um tempinho navegando aí os documentários. É uma dica mais genérica, assim, mas vai que é bom. E é sempre legal, né, você ser surpreendido por um documentário. Tem documentários com narrativas muito, muito legais e diferentes que te pegam de maneira surpreendente. Recentemente, eles ficaram famosos aí com 2, e eu tô colocando o terceiro hoje aqui, com certeza. O Living Neverland causou um mega
um Do mega... Michael Jackson, esse É, pesadíssimo. pesadíssimo. Aí eles tentaram meter a mesma sequência, né? O mesmo tipo de vamos ver, né? Deu certo, a gente vai bater forte aqui de novo. E eles fizeram do Allen vs. Do Farrell. Woody Allen. É, Que a gente viu e não recomenda tanto. não. Uma outra série que a HBO Max lançou junto com a HBO canal, que é a The Nevers, que é bem fantástico e parece que vai ter uma segunda temporada, então é legal, tem uma política toda Sim. específica, tem efeitos especiais legais, era também uma aposta do canal. Tem uma série que é inglesa, mas que tá na HBO, e eu espero que chegue no Brasil, e você vai me contar quando chegar, que chama Starstruck, uma stand-up comedian, uma comediante de stand-up da Austrália, que tá radicada na Inglaterra. E a história é super simples. Ela é uma pessoa, ela tem um trabalho comum, uma pessoa normal, tipo, trabalha num cinema e faz coisas, tipo, super normais. E aí um dia ela tá numa balada e ela acaba se envolvendo com um cara famoso, de filmes de ação e tudo mais, sem ter a menor ideia que o cara é famoso. E Tipo um Tom o Cruise da vida. É, quase um Tom Cruise da vida, assim. E aí, tipo, ela não tinha ideia disso, acorda no dia seguinte, curte o cara, não sei o que lá, e vai embora. E aí ela, tipo, quando ela tá pra ir embora, ela descobre, ela vê um pôster de um filme do cara que tá, tipo, embalado, tipo, foi mandado pra lá, provavelmente, e o cara tá no pôster, e ela faz o link e fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo, não sei o que lá. Só que os dois se curtiram. E aí tem uma série, assim, é leve a condução, mas cria muitas questões legais de, tipo, como lidar com uma fama que não é sua, uma história que não é exatamente sua, e como é que o cara lida com a fama, a invasão, essas coisas todas que acontecem, e se você tá preparado ou não. É interessante, assim, é super bem feitinha, a menina é muito, muito legal de assistir, ela tem um puta carisma. Eu acho que, assim, é uma dica leve. É um episódio por estação, não é? É isso. Só que é New Year's Eve, começa, aí tem um episódio por estação, então primavera, verão, outono, inverno, e o último episódio é o Natal. São 6 episódios. É uma série que é despretensiosa, mas ela é bem gostosinha de ver ainda. Tipo, ela te surpreende no jeito dela levar a história e tal, e fica muito bacana. Tem uma pegada meio Before Trilogy, assim, não? Deles Não, conversando, não. menos, Não. muito menos, muito menos. Seria. Aí iria para um outro nível. Não, eles têm menos, são mais encontros e desencontros, assim, mas tem coisas legais de Tá. conversa entre os dois. Tem bastante foco na relação dos dois, assim. Tipo, porque seria. Eles sabem que se eles não fizerem essa relação bem feita, você não acreditaria que ela funciona. E aí Sim. ficaria muito leviano. Então, tem bastante coisinha legal. A última coisa que eu ia falar, que eu acabei não falando, a gente tocou por cima, né, das produções da DC e tudo mais, mas as 3 séries que são mais sérias da DC são muito legais. São muito bem feitinhas, não tem nada a ver com o Zack Snyder, então pode aproveitar a Doom Patrol, a Swamp Thing, o Monstro do Pântano, ou a Patrulha de Destino, que eu acho que ficou Doom Patrol em português mesmo, Sim. e o Titans, que também não foi traduzido para Titãs. As 3 são, cada um a seu modo, né? A Doom Patrol é completamente louca e diferente, e narrativas diferentes e bastante exploração. A Titans é super violenta, mas é teen ao mesmo tempo. Ela tem os Titãs, eles sempre foram teen, então eles não quebraram isso, mas ela é bem violenta, ela tem coisas que você não espera. E o Monstro do Pântano, ele tem uma pegada, pezinho no horror mesmo. Falamos aqui de um monte de série, um monte de filme. Aceitamos aí, se a HBO Max quiser patrocinar a gente continua assistindo. Opa. Quase esqueci de falar do Silicon Valley e do VIP. Olha lá. Que foram as 2 grandes comédias da metade da década aí. Silicon Valley e VIP. É isso aí, tem que ver. Que bom que eu enrolei aqui Então, o suficiente pra você lembrar. não foi à toa que ganharam tudo quanto é Emmy aí. Seria interessante ver como é que tá hoje em dia, tipo, porque os dois... O VIP começou pré-Trump
pegou um pedacinho do Trump. Silicon Valley também é pré tudo isso que aconteceu aí com as redes sociais mais recentemente, mas também vale porque as piadas são muito, muito boas. É do Mike Judge, o cara do Beavis e Butthead. O cara não deixa a peteca cair, é muito bom mesmo. Então é isso. É isso. Bastante diquinha aí. Hoje foi um pouco mais solto, a gente não tava falando muito de cada coisa, porque tem bastante coisa mesmo. Acho que para responder a pergunta se vale a pena assinar a HBO Max, eu acho que vale. Quando esse episódio sair, a promoção de 50% deles já vai ter acabado. Eu espero que você tenha assinado antes. Sim. Se não, eu ainda acho que vale a pena. Acabei de receber um aviso que a Netflix vai subir. E ainda assim vai ficar mais barato que o Netflix, né? Mesmo dobrando o preço. Muito mais barato. O HBO Max tá tipo 1/3 do preço do Netflix praticamente. E eu uso mais o HBO Max, pra falar a verdade. Tô mais descontente com o Netflix. Então, afinal, o Netflix não tem Sopranos. Mas é isso. Recomendamos sim, esse dos streamings é um dos que mais vale a pena por enquanto, apesar das diferenças com o americano. Então, beleza. Então, vamos encerrando por aqui. A gente não tá planejando especificamente qual vai ser o próximo streaming que a gente vai fazer esse tratamento. O próximo episódio não deve ser disso, mas a gente tá pensando aqui. Tem mais streamings novos aí pra gente falar. Enquanto isso, vocês podem falar com a gente no e-mail. A gente tá no podcastcatchingup@gmail.com. Ou no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup. No Twitter e no Instagram a gente está com a handle @podcatchingup. E se você quiser falar especificamente com um ou com outro, eu no Twitter sou @odesinformante. E eu sou @ddonato. Muito bem. Até a próxima. Até a próxima.